Olá, hoje eu queria falar um pouquinho, voltar a falar, que eu já fiz um vídeo menor falando sobre as questões alimentares que muitas pessoas têm, né? A questão da compulsão alimentar, a questão da bulimia, da anorexia. Todas essas questões são sintomas para a psicanálise, são sintomas. Sintomas quer dizer o quê? Quer dizer que ela veio em substituição a alguma coisa que foi recalcada. Não um afeto. O afeto está ali, ele não é recalcado. Mas a ideia, a representação daquela ideia foi recalcada. E que gerou muita angústia para essa pessoa. Na fase infantil, na fase do imaginário, gerou muita angústia e ela não conseguiu lidar. Para lidar com aquela angústia, sem saber falar sobre, sem poder simbolizar o que ela estava sentindo, a pessoa recalca aquilo que ela está vivendo. E aí ela cria um sintoma. Se a gente for para a medicina vai fazer o quê? Vai tentar dar um remédio para melhorar e acabar com o sintoma. A psicanálise faz diferente. Ela segue um outro tipo de coisa. Ela não passa remédio e ela trabalha, nem a psicologia, né? E ela trabalha, a psicanálise trabalha com o inconsciente, trabalha com a fala da pessoa. Ela deve simbolizar o que ela sente. Ela deve simbolizar, falar sobre sua vida, falar sobre suas questões, para a gente, aos pouquinhos, a gente descobrir da onde saiu, né? A gente vê junto ali o analista e o analisando, perceberem onde é que foi esse calcanhar de Aquiles, aonde que pegou ali na história, e que ela criou esse sintoma, que é uma pulsão de morte. Por quê? Porque ela está num caminho, né? Se ela come compulsivamente, muitas pessoas chegam a pesos, né, que prejudicam a sua saúde, que alteram, inclusive, a todas as questões do corpo. A questão de que surge uma diabetes paralelamente, surge aumentos de glicose, de triglicerídeo, de tudo isso aí em função de quê? Em função dessa alimentação inadequada, dessa alimentação compulsiva, né? Triglicerídeo sobe o colesterol, sobe tudo, fica as taxas todas alteradas em função da questão alimentar e da questão peso. A pessoa fica com peso em excesso e não gasta aquele peso ali. Ela acaba ficando mal com ela mesma. E é tipo uma bola de neve onde as coisas começam a se repetir, né? Ela fica mal, as pessoas falam que ela está muito gorda, ela percebe que está gorda, mas aí ela desanima de fazer qualquer coisa para melhorar a si própria, ela mesma se escamoteia, se sabota e não faz nada para melhorar essas coisas. E muitas vezes até faz, mas acaba desistindo porque não dá resultado, porque ela volta a comer. Ela come por compulsão. É tipo uma droga. A droga, né? A bebida, o cigarro. O que acontece com essas pessoas? Elas não conseguem deixar. Esse é o grande problema, da grande dificuldade de se trabalhar com a pessoa que tem um vício. Ela não consegue deixar. É além dela, é para além da pessoa. Então, se isso está acontecendo, muitas vezes o peso está tão exorbitante, afetando os joelhos, afetando o andar, afetando inclusive a musculatura do corpo. Então, o que acontece? O médico sugere, se ela tem um peso adequado lá para fazer a bariátrica, sugere a bariátrica. A pessoa vai fazer a bariátrica. Já vi muitos pacientes assim, muitas pessoas que chegam, que já foram operadas e que estão com peso novamente. Passaram-se alguns anos, o peso começou a voltar novamente, não faz efeito aquilo dali. Tanto é que antes de fazer a bariátrica, a pessoa passa por um tratamento psicológico, né? Tratamento de poucas sessões, mas passa por alguma coisa da psicologia. Só que não resolve. Só que a pessoa volta com peso. Ou, também eu já vi, fazer outro tipo de sintoma. O sintoma da compulsão continua o mesmo. Só que ela muda, em vez de comer, ela bebe, né? Ela fuma em demasia. Então, isso, pessoal, não adianta só fazer bariátrica. Não adianta. Você pode até fazer se o caso já estiver grave e tiver que fazer mesmo para poder baixar essas taxas que já estão altas demais e estão alterando toda a estrutura do corpo realmente.
num verdadeiro caminho da morte, né? A pessoa tem que fazer a terapia, mas é se jogar na terapia. É se jogar em fazer a terapia por um tempo. Não pensar em quando vai acabar. Quando eu vou começar, mas eu não tenho tempo para acabar. Eu estou aqui fazendo isso há muito tempo, já como compulsivamente há muito tempo, desde criancinha que eu sou gorda, que eu sou gordinha, que eu sou obesa desde pequena. Então, eu tenho que acabar com a raiz do problema, pelo menos tentar, pelo menos se permitir. Tentem acabar com isso. Tentem cortar a raiz do problema. Busquem forças em vocês, dentro de vocês mesmos. Eu sei que eu não estou falando de uma coisa fácil, não. Eu sei que é difícil. Eu entendo que a compulsividade é uma coisa complicada, porque a gente vê, não porque eu tenha vivido, mas porque eu vejo. A gente vê que as pessoas não conseguem, é além da vontade delas, né? É além do querer. Elas podem até querer, mas não conseguem, porque é compulsivo, porque está a nível inconsciente, porque precisa ser elaborado, a pessoa precisa passar por um processo terapêutico que não tem tempo para acabar, vai acabar quando tiver que acabar. Você não tem que pensar em entrar e sair correndo, tipo, rapidinho, não, porque não vai acontecer rapidamente. Vai acontecer quando tiver que acontecer, quando as coisas começarem a surgir para ela. E isso vai, muitas vezes, animando a pessoa a continuar, porque ela sente que ela está comendo menos, que ela já não sente tanta necessidade, né, de se alimentar. A bulimia, a anorexia, a bulimia menos um pouco, mas também são coisas muito graves. São coisas que afetam o corpo. É a pessoa não, no caso da anorexia, não querer comer, se negar a comer, se negar a se alimentar. A bulimia, você come, mas vomita. Isso estraga os dentes, também altera todas as taxas do organismo. Então, antes de buscar uma situação, uma solução drástica, como essa questão da cirurgia bariátrica, que muitas vezes não resolve, e ultimamente a gente vê muitos casos, né, que não resolve, tanto é que estão mudando, né, o tipo de cirurgia para ver se melhora um pouco mais isso, mas busquem uma terapia, busquem trabalhar a cabeça, gente. Eu não canso de dizer aqui, as coisas surgem na mente da gente. A gente faz isso com a gente mesmo. O neurótico quer sofrer. O neurótico sofre, tem prazer nisso. É difícil dizer, mas é verdade. Ele tem prazer no sofrimento. Ele encontra o que chama gozo. A gente chama em psicanálise, tecnicamente, de gozo. E esse gozo não é o gozo bom, é o gozo que pode levar à morte. É um gozo ruim para a pessoa. É um gozo que leva num caminho que não tem volta. Então, isso aqui para esclarecer vocês a nível consciente, para ver se chega lá um pouquinho e desperta alguma coisa, que inclusive é o objetivo aqui do canal, né? Despertar para a mente, porque existem problemas psíquicos que alteram todo o soma, todo o corpo. São problemas que atacam o corpo, psicossomáticos. Então, alertar para esses problemas, isso é problema, gente. Isso não é, a pessoa não faz porque quer. É uma forma que ela teve de se arranjar na vida com a solução que ela deu para si mesma. Era assim, qual é o prazer, né? O prazer do cigarro. A pessoa se relaxa. A pessoa atinge um nível de relaxamento. Prazer de comer também. Prazer de beber. Dá um prazer enorme à pessoa. E a pessoa não vê o outro lado desse prazer, né? Que é um prazer que causa efeitos ruins depois, drásticos para a pessoa. Então, antes de buscar, faça uma terapia, se entreguem a uma terapia, se entreguem. Eu aconselho a psicanálise porque está a nível inconsciente, gente. Eu não estou falando para cada um escolhe, estou aqui como sugerindo, como eu falei, é para fazer vocês acordarem para isso. Mas tentem fazer alguma coisa. Se tantas coisas, como eu vejo falar, já foram feitas, que a pessoa fala, eu já fiz tudo quanto era dieta, eu já fiz meditação, eu já fiz yoga, eu já fiz isso e aquilo, não deu jeito, eu melhoro, eu emagreço, mas eu volto. É porque está a nível inconsciente, está na cabeça, está no psiquismo da pessoa, na psique.
E aí o que acontece o quê? A pessoa não consegue melhorar. Está para além do consciente, para além da pessoa querer ou não querer. Ela não faz porque quer, porque na verdade ela quer melhorar, ela quer sair daquilo dali. Ninguém quer ficar ali, né? Apesar do gozo, apesar de ter um prazer momentâneo, mas depois ela sofre. Depois ela se angustia, porque não está conseguindo, e aí vira uma bola de neve, porque não vou conseguir mesmo, vou continuar bebendo, comendo, fumando. Tá bom, gente? Mais uma vez, não me canso de fazer vídeo sobre isso, porque eu sei que o sofrimento é grande para a pessoa e a pessoa não dá conta de resolver isso sozinho. Fica a dica, se vocês tiverem alguém que já tenha vivido isso, algum familiar ou vocês mesmos, coloquem nos comentários aí para a gente saber, deixem as perguntas, deixem dúvidas, curtam, comentem, compartilhem se vocês se identificaram com essas questões. Eu sou Líria Helena Littke, psicanalista aqui no Espírito Santo. Trabalho online também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.